Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o quarto domingo do Advento nos traz uma leitura por demais portentosa para o nosso crescimento de fé, para o nosso coração. A igreja que nos coloca esse texto tão saboroso, esse texto tão sapiente, tão sábio, para que nós possamos pensar o nosso coração para o tempo santo do Advento. O texto que ora eu estou falando é essa bendita primeira leitura de hoje, do segundo livro de Samuel, a experiência de Davi. Davi que está a refletir, Davi que está a pensar. E olhem o pensamento de Davi. Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Davi ali pensou: mas como pode? Eu era um pastor, eu era ninguém. Deus me levantou, me fez vitorioso, me fez destruir o filisteu Golias. Eu venci Golias. Deus me fez rei. Depois que eu estava reinando, Deus me fez sair vitorioso das batalhas. Agora eu tenho paz. Reino soberano sobre todo esse povo, mas resido nesse palácio aqui portentoso. E a arca de Deus está numa tenda. Não é justo Deus não ter uma morada digna. Não é justo Deus, nosso Senhor, não ter uma morada digna para os seus, para que os seus possam visitá-lo. A morada de Deus deve ser digna, santa, portentosa. E Acais e Natã ali responde ao rei Davi: vai e faze tudo o que diz teu coração, pois o Senhor está contigo. Ou seja, Deus inspira Davi. Deus quer habitar em meio ao seu povo. Não habitar de um modo improvisado, mas habitar de um modo permanente. A quem nós diz de Deus a sua descida do céu, se encarnando no seio da Virgem Maria com o sim portentoso de Maria. É justamente a realização dessa prefiguração aqui de Davi. Deus quer habitar em meio ao seu povo de um modo permanente. Tendo em base isso aqui, é que a igreja construiu os seus belos templos dos anos 312 para cá. Templos bonitos, arrumados, decentes,
a bela morada de Deus. Uma das primeiras coisas que, quando aqui cheguei, foi de embelezar este templo na simplicidade, mas deixá-lo portentoso. Porque morada de Deus, porque casa de Deus, porque a presença de Deus está aqui. Por último, o sacrário, o lugar próprio da habitação de Deus, grandioso, belo. Mas vejam bem, nós não estamos aqui hoje para pensarmos unicamente no templo de pedra, mas estamos aqui para pensarmos a morada de Deus em nossa vida, a morada de Deus em nosso coração, a morada de Deus no nosso viver, que não pode ser uma presença que logo se esvai, mas tem que ser uma presença permanente. Só que sou eu, enquanto cristão, que preparo o meu coração para que Deus fixe morada. Sou eu quem decido caminhar na presença de Deus. Sou eu quem decido permanecer em Deus todos os dias. E permito que Deus permaneça em mim. É o homem quem permite. A permanência aqui é uma licença que o homem dá. Como eu costumo sempre dizer a vocês assim: olha, minha gente, Deus é educado. Ele só entra na nossa vida se nós permitirmos. Se nós não permitirmos, Deus não entra na nossa vida. E entra e permanece na medida em que a gente permite também. Porque nós não podemos ser como tantos cristãos desvairados, que não conseguem entender que a presença de Deus em nossa vida se dá na vivência da graça de Deus. Se pecador costumais eu sou, não existe permanência de Deus. Se eu sou alguém que luto todos os dias pela santidade, se eu sou alguém que desejo todos os dias ser santo e busco levar a minha vida em consonância com o Evangelho, em harmonia com os preceitos e os ensinamentos da doutrina da igreja, Deus permanece comigo, Deus comigo está. Então, é importante que haja uma preparação, preparar o meu coração para Deus, preparar a minha vida para Deus, caminhar todos os dias na presença de Deus, caminhar todos os dias na presença de Deus. E Natã ali tem uma revelação. Na mesma noite em que Davi fala da inquietação, o Senhor, o bom Deus, ali fala no coração de Natã, o grande profeta, e diz: vai dizer ao meu servo Davi, porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu quem te tirei do pastoreio do meio das ovelhas, para que fosses os chefes do meu povo Israel. Estive contigo por toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o plantarei de modo que possa morar lá, sem jamais ser inquietado. Ou seja, é um desejo de Deus habitar permanentemente no meio dos homens. Quando a Igreja Católica celebra todos os anos
No dia 24 à noite, que é o momento mais importante do Natal, a missa do Natal. No dia 25, ao longo do dia todo, quando a igreja, nesse espaço de tempo, celebra o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está celebrando simplesmente a visita de Deus, a permanência de Deus, a permanência de Deus em nosso meio. Não é uma simples comemoração histórica, mas é uma vivência teológica. Aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás tem que acontecer também amanhã à noite. Ou seja, o Cristo que nasceu numa gruta em Belém tem que nascer no nosso coração também. Nós cantamos tanto essa música. E esse tempo do advento, que amanhã pela manhã vai cessar, foi justamente esse tempo de preparação para que Deus fixe morada em meu coração, onde devo de verdade permitir essa caminhada bonita e santa na presença de Deus. Permitir essa caminhada com Deus, onde em meio às dores, as dificuldades, os sofrimentos, as preocupações, as querelas, as mazelas, os problemas todos da vida, não estou sozinho, porque Deus nosso Senhor está comigo. Essa é a nossa fé, essa é a fé da igreja. E é impossível, meus irmãos e minhas irmãs, caminhar na presença de Deus se não abrirmos espaço no nosso coração para Deus. Permita que Deus adentre os recantos todos da tua vida. Permita que Deus fixe morada no âmago do teu ser, onde você luta todos os dias para ser cada vez mais de Deus. Deixe Deus agir, permita que Deus permaneça na tua vida. Olhem, o que é que Deus diz a Davi? Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Por quê? Simplesmente porque Davi praticou a justiça. Davi fez a justiça acontecer. Não posso eu estar vivendo em um palácio e o meu Deus está numa tenda. Vou construir a habitação de Deus. Não posso eu querer ser feliz se eu não quero ser feliz na presença de Deus. E pasmem vocês, mas quem busca a felicidade distante de Deus está se enganando, porque a felicidade não está no pecado, numa vida desregrada, numa vida de autonomia eclesial, numa vida de autonomia evangélica, não está. Pode ser que no primeiro momento pareça um momento feliz, mas depois vem o vazio. Porque por mais que o homem queira caminhar só, jamais o homem assim se realizará. Porque a realização do homem é fazer a vontade de Deus. Quando nós nos deparamos com o evangelho de hoje, que poderíamos discorrer tempos e tempos, horas e horas a respeito desse texto que nunca se esgota. Nós vemos aqui algumas coisas interessantes que nos ajudam na vida espiritual. Primeiro, Deus envia um mensageiro a Maria. Deus não se dirige diretamente a Maria.
Deus envia um anjo. A primeira coisa que nós temos que ter consciência: não espere Deus falar diretamente aos nossos corações, porque Deus sempre se utiliza de mensageiros. E esses mensageiros, pensem bem, nunca podem pregar, falar, aconselhar a revelia do Evangelho, a revelia da doutrina católica, de modo algum, de jeito nenhum. Os conselhos, as exortações devem estar em harmonia com o Evangelho, com a doutrina católica. Deus fala ao nosso coração assim. E nós temos que ter a sabedoria de compreendermos que Deus é muito discreto e sempre manda um mensageiro. Tem uma imagem de São João Crisóstomo, quando ele vai comentar esse texto aqui. São João Crisóstomo diz que Deus é uma criatura tão pura, ou melhor, uma criatura não é? Deus é um ser tão puro, tão santo, que chega a ser discreto. Nunca se aproxima da gente, é como se tivesse medo da gente. Manda os seus mensageiros para falar em nome dele. E foi assim, minha gente, desde sempre. Não é algo de agora. Desde sempre, Deus age assim. Olha com a bem-aventurada Virgem Maria, que coisa linda. O anjo vai até ela e já começa saudando: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ou seja, Maria, fique alegre. Deus me enviou aqui para fazer acontecer o seu projeto de amor. Tu és agraciada. E Maria, porque é muito típico da santidade a discrição, é muito típico do santo ficar tranquilo e quieto. Nossa Senhora aqui ficou perturbada. Meu Deus, o que é isso? Será que esse projeto tão grande, que eu escuto desde a minha meninice, Maria que devia ter 13, 14, no máximo 15 anos, a gente não acredita que tenha nesse momento aqui 15 anos de vida? Maria sabia da profecia. E Maria, como que sem acreditar, fica pensando: será que aquilo tudo que eu escutei na sinagoga, será que aquilo tudo que eu escutei nas conversas dos santos vai se realizar em mim, tão frágil, eu tão pequena? E o anjo consola, e o anjo tranquiliza: não tenhas medo, Maria, porque, minha gente, olha, a gente se depara hoje em dia com gente que tem medo de se converter. Como padre, eu me deparo tanto com pessoas que têm medo de viverem na presença de Deus, de caminharem na presença de Deus, com medo do mundo, com medo de não serem felizes, com medo de não se completarem, com medo de não preencherem o coração. Minha gente, Deus não faz medo a ninguém. Quanto mais de Deus a gente se aproxima, quanto mais Deus ganha espaço no nosso coração, na nossa vida, mais a gente tem paz, mais a gente é feliz. E o anjo aqui tranquiliza: não tenhas medo, Maria, porque tu encontrastes graça diante de Deus. E esse projeto todo que você escutou vai acontecer sim em você. Você vai conceber.
e vai dar à luz um filho, e você vai pôr o nome de Jesus. Ele será grande, filho do Altíssimo, e receberá o trono de Davi. E ele vai reinar para sempre, e o seu reino não terá fim. Esse é o projeto Maria. E Nossa Senhora, na sua tranquilidade, mas olha, eu não conheço homem algum, eu só estou prometida em casamento. Minha gente, quantas vezes nós ficamos temerosos de responder a Deus, de responder ao chamado de Deus. Tanta gente hoje em dia que não confia em Deus, que talvez seja o maior escândalo do século 21 na Igreja Católica. São os cristãos que estão dentro da igreja e não confiam em Deus, que não bebem da água da escola de Maria, que não seguem os seus passos, o seu exemplo de se entregar, de se abandonar, de dar um sim a Deus, sem titubear. E é aqui que eu paro um pouco a explicação evangélica e eu pergunto a vocês assim: até quando vocês vão ter medo de serem totalmente de Deus? Até quando nós teremos medo de deixarmos de lado essas coisas que não nos fazem felizes e que nos roubam de Deus? A impaciência, a arrogância, a falsidade, a infidelidade, um vício, quem sabe lá o que, cada um sabe, aquilo que afasta de Deus. Até quando nós caminharemos com um pé no céu e outro pé no inferno, um pé na igreja e um pé no mundo? Até quando nós caminharemos uma mão pegada na mão de Cristo, outra mão pegada em Satanás? E vejam que o momento oportuno é agora, de decidirmos ser totalmente de Deus. Só que eu digo a vocês assim, olha, não é fácil não. Quem pensa que é fácil servir a Deus e ser totalmente de Deus está enganado, não é fácil. Porque ser de Deus custa. Porque ser de Deus é, como diz o prefácio dos santos, de um modo tão bonito, é caminhar na penumbra da fé. Ou seja, nem tudo a gente vai compreender. O nosso sim, muitas vezes, vai ser um sim incompreendido na confiança em Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente, lá pelos meus 18 anos, quando a força veio muito forte para ir para o seminário, e eu escondi da minha família, escondi do povo da paróquia, ia para o seminário, para o encontro vocacional, e o povo dizia assim: está indo fazer o quê? Estou indo para o encontro de catequese. Quando eu proibi o meu pároco de dizer na paróquia que eu ia para o seminário, que eu não queria que ninguém soubesse, meu coração ali totalmente temeroso, e eu tinha medo das palavras das pessoas, porque eu, um jovem normal, que saía, me divertia, que namorava, que brincava, e tinha medo das pessoas ali meio que atrapalharem aquele projeto, e escondi o máximo que podia, de tal modo que no domingo à noite, o meu pároco anunciou a minha ida para o seminário, e na segunda-feira pela manhã, estava eu indo embora para o seminário. Foi um choque na paróquia, mas o medo era tamanho. E os 8 anos de formação, e mais um ano aqui com vocês de estágio, e esses 13 anos que aqui estou, quantas vezes eu tenho que dar um sim a Nosso Senhor, sem saber o que virá lá na frente? Por esses dias, eu estava a pensar, quando o meu bispo ali me pediu para estudar, eu apresentei o projeto a ele,
Depois ele não falou nada. Em cima da hora ele tome, vá fazer a inscrição, vá estudar. E aí eu decidi ir. E aí eu pensava por esses dias assim, eu dizia, meu Deus, eu fui estudar pensando em ajudar a diocese, a igreja, nessa documentação toda que hoje eu mexo com isso, mas não sabia que a vida de tantas e tantas famílias estariam nas minhas mãos, com essas nulidades matrimoniais. E quantas vezes eu dentro de casa dizia assim no meu coração, meu Deus, se eu soubesse que ia ser tão difícil assim, eu acho que eu não tinha dado um não. E de imediato eu paro, penso e digo, mas o Senhor sabe o que tem que fazer. Porque nem sempre, ou melhor, o Senhor sabe o que faz. Porque nem sempre nós temos clareza da missão. Nem sempre nós temos clareza do que Deus quer. A gente responde, mas Deus não revela tudo não. Não revelou a Maria não. Falou da parte boa, mas não falou, olha, ele vai morrer na cruz. São José vai te abandonar. O povo vai ver o teu filho como louco, os teus próprios familiares. Você vai receber o seu filho morto na cruz, nos seus braços, vai chorar, vai ver ele ser humilhado, escarrado, esbofeteado, feito um verme carregando uma cruz. Você está disposta a tudo isso? Deus não falou para Maria tudo isso não. Por quê? Porque Deus ali quer a nossa resposta na confiança. E somos nós que devemos responder na confiança. E a resposta do anjo a Maria, não se preocupe, o Espírito virá sobre ti. Ele vai resolver, Maria. Deus sim, confie em Deus, Maria. Que é o mesmo apelo que como pastor eu digo e faço a vocês aqui na igreja. Confiemo-nos todos em Deus. Independente da situação. Vamos confiar totalmente em Deus, fazer a nossa parte, endireitar nosso caminho, mas vamos depositar totalmente a nossa confiança em Deus, porque a vida que nós administramos, ela pertence a Deus, e assim nós poderemos responder com prontidão como Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O Espírito desce ali, fecunda o seio de Maria. Maria, a partir desse momento, está grávida e o anjo foi embora. Ficou Maria ali dentro de casa. E agora? Como é que eu vou dizer a esse povo? Veja. O anjo não ficou auxiliando Maria o tempo todo, não. Deixou Maria caminhar. Onde? Na presença de Deus. E a vida de Maria foi um cântico benévolo a Deus, como o salmista hoje cantou. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso louvor. E assim, eu termino a primeira parte dessa pregação de hoje, dizendo a vocês assim: confiemos totalmente em Deus, para podermos cantar com a nossa própria vida o glória a Deus nas alturas, que amanhã a igreja solenemente vai entoar. Vamos ficar de pé e vamos juntos